Nós vamos começar com uma musiquinha. Vocês conhecem? Estão cansados de conhecer? Oi? Tá parado? Tem que ficar parado? Ih, vai ser difícil. Mais ou menos. Então vamos lá, vocês vão me acompanhar. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje eu estou tão feliz. Tão feliz. Bom dia, bom dia, bom dia. Meu coração É quem diz. bom dia. Bom dia, bom dia. Vamos sorrir e cantar. A natureza É tão bela que nos ensina a amar. é tão bela. Que nos ensina a amar. Pode um evangelizador não cantar? Evangelizador canta o tempo todo, tá? Então por isso a gente começou com essa musiquinha. A música é que nos dá a sustentação da harmonia. Então por isso eu acho que vocês deveriam sempre cantar. Baixou a vibração, canta, ok? Mas vamos lá. Isso é experiência fora dos nossos amigos, que eu sei que também cantavam muito. O nosso objetivo, então, como a Yara já falou, é conhecer esses grandes pioneiros da pedagogia. 1700 e lá vai fumaça, eles já estudavam a criança. Como ensinar, como alfabetizar e como evangelizar. Então nós vamos ver algumas coisas sobre Pestalozzi, Vygotsky, Piaget e, como a Yara disse no início, Piaget é aquele que traz o desenvolvimento humano dentro das faixas etárias. Vamos ver por quê, tá bom? Então pode vir, vamos em frente. Eu escolhi começar por Pestalozzi. Primeiro porque Pestalozzi foi a grande influência de Kardec. Então, isso quer dizer que o Espiritismo tem muito a ver com a pedagogia de Pestalozzi. A nossa evangelização, vocês vão observar que tem tudo a ver com a orientação que Pestalozzi nos deixou. Nós temos vários pedagogos espíritas, eu lembro agora da Dora Encontre, mas temos outros que seguem a linha de Pestalozzi dentro das casas espíritas a qual eles trabalham, tá bom? Então vamos observar bem. Olha lá, quando ele começou a estudar a pedagogia, em 1746 ele nasceu, em 1827 ele morreu. Lá vai tempo. Quando que o método Pestalozzi começou? Durante uma guerra lá na Suíça chamada Helvética. Essa guerra durou algum tempo e Pestalozzi, como era humanista, acabou se envolvendo também na guerra, porque além de humanista ele era muito político. Ele não conseguia ver as coisas e ficar alheio ao que estava acontecendo no seu país na parte da política. Ele, durante a guerra, ele já vinha estudando, e quando a guerra acabou, ele resolveu fazer um acordo com o governo e pegar as crianças que estavam perambulando pelas ruas, porque os pais haviam morrido nessa guerra lá na Suíça, e ele, como era uma pessoa do amor, ele conseguiu convencer o governo de levar essas crianças para um convento que estava lá vazio, porque todos fugiram, né? Por esse motivo, ele levou essas 80 crianças que estavam perambulando lá para esse convento. E foi onde ele iniciou o seu trabalho de pedagogo. Só que o
o governo do suíço, quando começou a observar a tendência de Pestalozzi, bem humanista, e ele tinha um trabalho de muito amor pelas crianças, ele era chamado até por algumas de pai, o governo não gostou disso, porque o governo queria uma instrução tradicional. Sentar na carteira, estudar, e ele era contra isso. Ele achava que as crianças tinham que ter algo mais, não só a instrução. Mas olha lá, 1700, 1800, eles não pensavam como Pestalozzi, mas é lógico que Pestalozzi já veio preparado para fazer uma revolução na pedagogia. Porque não sei se vocês lembram, na época que eu estudava, eu ainda peguei o tempo da gente levantar quando o professor entrava na sala. Imagina em 1827, na época de Pestalozzi. Para ele não existia isso, tá? Ele ficou conhecido como educador do amor justamente por causa disso. Primeiro, ele valorizava o afeto. Então, gente, ele, como diz ali, ele mais do que qualquer outro pedagogo que existiu até hoje, a linha dele é a linha do afeto, do amor. Tem que partir daí para o restante, ok? Sim, além do afeto, como eu disse, ele não aceitava as crianças sentadas em cadeirinhas, uma atrás da outra, tendo que levantar o dedinho para falar. Ele, já nessa época ele não aceitava. E ele trabalhava com a criança no concreto. Tudo que ele ia trabalhar era com observação. Se ele ia dar uma aula de ciências, naquela época, seria falar de um inseto. Ele pegava o inseto, levava para as 80 crianças e mostrava quantas perninhas tinham. Tudo que a gente estuda de inseto, ele mostrava observando. Então era a partir do concreto. Por que a gente fala isso para nossos alunos de evangelização? Porque também precisa ser assim. Quando nós vamos falar para o nosso aluno de evangelização sobre a natureza, por que não observar concretamente algo que a gente possa levar para os nossos alunos? Então é tudo através do concreto, da observação. A abstração nós vamos ver em Piaget quando a idade que chega. Vamos lá, continuando. Sim, já falei que ele influenciou e influencia até hoje a pedagogia. Temos pedagogos, já citei alguma, a Dora, e temos outros pedagogos. Ele influenciou também Paulo Freire. Então, ele, até hoje, influencia os pedagogos modernos. Vai. Então, como eu disse, ele começou durante a guerra. Na Suíça, eles tinham o hábito de só considerar que deveriam estudar, naquela época, tá? Só deveria estudar quem tinha dinheiro. O pobre precisava estudar. Ia trabalhar em algo que não precisasse de estudo. E ele, como já era um revolucionário da educação, ele exatamente pensava o contrário. Ele queria abranger o povo, os pobres, tanto é que ele quis mostrar o seu método justamente com os órfãos. O mais importante que nós temos que guardar enquanto evangelizadores, e essa é a importância da gente focar Pestalozzi bastante, é que ele trabalhou como se ele fosse um espírita e deveria ter no seu baúzinho, que eu chamo, ou no seu arcabouço espiritual, as noções de espiritismo, né? Ele já deveria, com certeza.
ter tido contato com a doutrina espírita. Tanto é que depois Kardec foi ser um dos seus discípulos. Porque olhem só, ele tinha uma tríade. O que é isso? Ele se embasava nisso aí, ó. Para ele, a educação deveria ser pautada primeiro no espírito. Então ele acreditava em espírito. Depois coração, depois as mãos. O que isso quer dizer? Pensar, sentir, fazer. Então ele não dissociava nada disso. Então nós evangelizadores temos que colocar isso sempre no nosso trabalho. Pensar, sentir, fazer. Nossas crianças precisam raciocinar. Nada pronto, nada de bandeja. Vamos pensar por que isso, por quê. Sentir, quer dizer, o afeto, eles têm que ter afeto pelo evangelizador, pelos amigos, e entender o que é isso, o que é afeto, o que é carinho, por que a gente precisa amar o nosso coleguinha, respeitar as diferenças. E as mãos, depois, vejam que ele colocou as mãos em último. Só depois que você trabalha isso é que você pode cobrar, entre aspas, que se faça alguma coisa, que haja mudança. As mãos aí representam mudança, trabalho, movimento. Então, se eu não trabalhar o espírito, o coração, quer dizer, o afeto, o sentir e o pensar, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou cobrar que se faça? Isso vale também na educação dos nossos filhos, né? Se eu sou muito rigoroso, muito rígido, não deixo nem o meu filho se expressar, como eu vou esperar que ele faça o que eu quero? Fica complicado para ele entender o falar ou o agir, ok? Já pode passar que eu já falei. Bom, depois que Pestalozzi teve essa experiência com as crianças, que durou somente 6 meses, né? Como eu falei, o governo não aceitou a técnica que ele usava, ele teve que largar, abandonar. Então ele escreve nesse livro, Gertrudes ensinava às suas crianças o seu método pedagógico, o que ele fez para chegar a essas conclusões. Tudo nesse livro está contido, tá? Em 1805 ele consegue mudar-se para Yverdon e fica lá durante 20 anos. Aí, nesses 20 anos, ele trabalha continuamente o seu método do cabeça, sentimento e mãos, tá? Tá. Aí chegamos no Kardec. Aí vocês vão ver que Kardec também fala dessa tríade de Pestalozzi lá na questão 917 do Livro dos Espíritos, quando ele fala em princípio do equilíbrio das potencialidades. Então, potencialidade seria pensar, sentir, agir. Então, Kardec aprendeu isso com quem? Com Pestalozzi, né? Então, a gente vê que a doutrina espírita tem que... Todo evangelizador deveria, ou se pudesse, ler um pouquinho sobre as obras de Pestalozzi, porque vai chegar no que se deseja para a evangelização espírita, tá? A visão pestalozziana de educar é perfeitamente compatível com a meta maior do espiritismo, o melhoramento moral da humanidade. Concordam com isso? Porque se você trabalha o pensar, se você trabalha o sentir, você vai chegar nos valores morais. Concordam?
O porquê o bem, o porquê do mal. É isso aí. Então, ele trabalha dentro da linha bio, homem, sócio, psico, espiritual. Agora vejam bem, ele deixou um documento chamado Carta de Stans, que é onde ele estava, naquela época em que ele ficou com as crianças órfãs. Ele ficou lá nessa cidade e ele deixou essa carta. Nessa carta ele descreve os 6 meses em que ele trabalhou com as crianças órfãs. Também quem quiser tem nesse livro da Doreen Conklin, a Carta de Stans. Por quê? É muito difícil de encontrá-la. A gente encontra, às vezes, no Google, por exemplo, eu busquei, encontrei pedaços, fragmentos da carta. Mas nesse livro da Doreen Conklin a gente encontra, engraçado, ficou toda a carta de Pestalozzi. Então é interessante a gente ver, porque ali a gente tem um apanhado geral da pedagogia dele, da metodologia que ele usava lá com as crianças órfãs. Continuando. Bom, então eu falei de Pestalozzi, né? Pestalozzi marcou então a doutrina espírita. É um marco para a gente, porque nós sabemos que Kardec foi um discípulo dele. Agora vamos ver esse aí não tem nada a ver com a doutrina espírita, não tem nada a ver, apenas ele é um estudioso. Foi, né? Foi. Olha lá a época dele, 1896, um pouco depois de Pestalozzi. Ele já tinha um outro pensamento, um pouco diferente. Ele valorizava muito o social, vivido pela criança. O que isso quer dizer? Que a troca entre os parceiros sociais era o mais importante na educação. A criança se desenvolve no ambiente em que ela vive. Então, a questão central dele era pela interação do sujeito com o meio. O que isso quer dizer? Eu posso concretamente dizer assim para vocês: olha, será que as crianças do café da manhã, que vêm aqui aos sábados, no primeiro e terceiro sábado, assistir a nossa evangelização, são crianças oriundas de famílias de imigrantes nordestinos, lá do Rio das Pedras? Temos também de outros lugares, mas a maioria, né, é do Rio das Pedras. Será que essas crianças têm influência do meio? Sim ou não? Vocês estão muito quietinhos. Sim. Estão quietinhos demais, dá nervoso. Então, gente, essas crianças têm influência do meio. Elas trazem toda aquela bagagem social para a nossa casa. Será que as crianças do GAPEB e da Dona Meca, elas trazem a bagagem delas do meio em que elas vivem? Será que trazem? Trazem, não é? Será que as crianças que são evangelizadas às terças-feiras aqui na nossa casa, ou lá no Eurípides Barçanufo, trazem uma bagagem do seu relacionamento social? Essa bagagem é igual? A bagagem que as crianças trazem na terça-feira à noite é igual à que as crianças trazem no sábado pela manhã aqui no café da manhã? A bagagem é igual? A realidade é bem diferente. Oi? Realidade deles. A realidade deles é bem diferente. Então é isso que o Vygotsky trabalha. Ele trabalha a parte social. Então o que ele diz quando a gente está... Olha, gente, eu não sou expositor, eu me enrolo toda com esses negócios aí, mas tudo bem, vamos lá. Então, a gente pode dizer que ele está errado?
Que só a Pestalozzi está certo? Não. Pestalozzi não focou esse social assim claramente. Mas nas entrelinhas a gente vê que ele focou também. Quando ele fala em pensar, sentir e agir. Então, quando ele fala essa tríade, ele também considera o lado social da criança. Pode ir. Ele era psicólogo e ele sugeriu que os mecanismos pelos quais a cultura torna-se parte da natureza de cada pessoa. Então ele leva em consideração a cultura. Faz parte da natureza de cada criança. Segundo ele, não se pode aceitar uma visão única, universal de desenvolvimento humano, sendo esta sua maior crítica em relação a Piaget. Então, para ele, aliás, ele e Piaget, que são da mesma época, tinham discussões homéricas em relação a isso, porque ele era totalmente contra a divisão por idade, como o Piaget faz, que vocês vão ver. Ele achava que o social comandava aquilo tudo. Eu, em certo ponto, depois vocês vão ver, acredito também um pouco nisso aí. Vamos observar e vamos pensar. Ele brigava com Piaget porque Piaget vai dividir em faixas etárias. É como a Federação Espírita Brasileira quer que a gente trabalhe, divisão em faixas etárias. Vamos lá. Ele trouxe uma nova perspectiva de olhar as crianças. Acredita que o que tomamos por mais individual de um ser humano foi construído a partir de sua relação com outro indivíduo. O importante para o pensador é apresentar às crianças formas de pensamento, não sem antes detectar que condições elas têm de absorvê-las. Então veja bem, ele tem razão ou não tem? Como eu vou falar com uma criança determinado assunto sem saber se ela já tem bagagem para aquilo? Então antes eu tenho que fazer o quê? Um diagnóstico do meu aluno, não é não? Hoje está tudo muito diferente. As nossas crianças têm acesso a vários instrumentos aí que na minha época não tinha. Então eu posso trabalhar com as minhas crianças hoje, que têm acesso a todos esses instrumentos da mesma forma que fomos trabalhados? Não. Então a gente precisa fazer uma mexida no que a gente tem dentro do nosso baúzinho para poder trabalhar com essas crianças. Saber que às vezes, que historinha que eu estou contando, dependendo da idade, ver a realidade dessa criança, o que acontece na casa dela, como ela é. Por isso é interessante a entrevista, por isso a gente pede tanto que o evangelizador converse com a família. Isso não pode deixar de ter. A conversa do evangelizador com a família, para saber como é a relação familiar, o que ele tem acesso. Às vezes a gente vê crianças na terça-feira, eu estou falando terça-feira à noite, gente, não é estigmatizando a terça-feira à noite nem o sábado de manhã, só para vocês terem assim um diferencial de cultura. Então, essas crianças, será que todas elas têm acesso a tudo isso? Há pais que não deixam, há pais de classe média que não deixam os filhos terem acesso, só depois de uma determinada idade. Então, por isso a gente precisa de entrevista, para saber tudo isso. Porque de repente a gente passa uma pesquisa e a criança é tímida, não fala: tio, eu não posso, meu pai não deixa. Então a gente precisa saber, ter cuidado, porque a pesquisa hoje em dia é muito utilizada, né? Até na evangelização. Então a gente precisa ter o conhecimento do grupo em que estamos trabalhando. Eu estou falando isso para as crianças, é lógico, da evangelização daqui da casa, mas as crianças do GAPEB e as crianças da Dona Meca também têm acesso. Depende dos pais, depende de como são.
essas crianças. Algumas devem ter até muito mais do que eu. Eu sou nula. Então, algumas crianças do GAPEB e da Dona Beca devem saber mexer nisso aí muito melhor do que eu. Eu não tenho conhecimento. O que vocês acham? Eles têm? Vocês conhecem as crianças de vocês? Eles têm? Ninguém responde? Epa! Então vamos lá. Vamos descobrir isso, se eles têm ou não. Né? Pode continuar. Agora chegamos no Piaget. Piaget, ele é muito utilizado nas escolas tradicionais. Quando eu trabalhei em cima, quando eu era pedagoga lá naquele tempo de 1900, sei lá quanto, numa escola, rigorosamente, dentro das faixas que nós vamos ver aí. Ele privilegia a maturação biológica da criança. Ele é considerado ícone para os teóricos construtivistas. Construcionistas. Está errado. Construtivistas, tá bom? Não sei se é igual a mesma palavra, depois eu vou pesquisar isso. Então, gente, o construtivismo é a metodologia mais moderna que existe. As escolas todas hoje, as escolas só falam isso. Construtivismo, quer dizer, a criança construindo o seu conhecimento. Não existe mais definição. Lembra que a gente decorava a definição? O que é ser vivo, o que é ser... Lembram disso? Hoje não tem mais isso, acabou. Não se cobra definição de jeito nenhum, não se cobra data de jeito nenhum, acabou isso. O construtivismo é a criança que vai construindo. Eu sou totalmente a favor. Raciocínio puro. Ela chega à conclusão do que é um inseto observando um inseto. Então ela vai construindo o seu conhecimento. E Piaget já falava isso até 1980. Quer dizer, ali ele nasceu, deve ter sido por 1900 e qualquer coisa. Tá bom? Vamos lá. Para aceitar que os fatores internos preponderem sobre os externos, postula que o desenvolvimento segue uma sequência física, fixa e universal de estágios. Então, como eu disse, ele era totalmente diferente de Vygotsky. Não levava em consideração o social. Ele leva em consideração o estágio de maturação biológica. Sua teoria demonstra que o indivíduo só recebe um determinado conhecimento se estiver preparado para recebê-lo. Isso é fácil da gente observar quando a gente tem criança em casa, ou quando a gente lembra dos nossos filhos. A gente lembra que as crianças, hoje a minha netinha tem 1 ano e 10 meses. Aí eu observo que ela está mais desenvolvida nesse campo do que o meu outro neto que está com 4 anos. Quando meu neto tinha 1 ano e 10 meses, ele não formava frases. Ele falava palavras e algumas. As mais importantes: água, quer. Minha neta de 1 ano e 10 meses já faz passe. Então, é flexível, mas está dentro da faixa 0 a 2 anos. Por isso que Piaget coloca 0 a 2 anos. Porque não há esse rigor de 2 anos. Pode ser 1 ano e 10 meses, 1 ano e 5 meses, 1 ano e 3 meses. Então, nós temos que ter cuidado com isso, né? Ah, mas ele já fez 2 anos. Mas existe 2 anos e 1 mês? 1 ano e 2 meses? Ainda está dentro dos 2 anos. Então, a gente tem que conhecer a criança para descobrir realmente o estágio dela ali, em que ela está. O conhecimento da criança é que vai valer dentro desse estágio aí. Vamos lá, passando. Para ele, a construção da inteligência está-se, portanto, em etapas sucessivas, complexidade crescente, encadeadas umas às outras. A gente observa isso nas nossas crianças? Claro.
Quando a nossa criança chega a fazer 3 anos, a gente já vê a diferença do que ela foi com 2 anos de idade, certo? Assim vai ser toda a nossa infância. Então, se a gente observar bem as etapas, vocês vão ver que cabe certinho dentro do esperado. Vamos lá. Períodos em que se dá o desenvolvimento motor, verbal e mental. Motor, vocês sabem, né? Verbal, fala, e mental, raciocínio. Então vamos lá. Período sensório-motor é o período de 0 a 2 anos, período simbólico 2 a 4, período intuitivo de 4 a 7, também chamado pré-operatório, e período operatório concreto de 7 a 11 anos, e o período abstrato 11 anos. Então, olha bem, marca bem isso. Período abstrato. É quando ele já consegue o quê? Abstrair. 11 anos de idade. Tem gente que quer que a criança com 4 anos já saiba abstrair e entender uma história longa com 2, 3 anos de idade. Impossível. Ela não consegue. Tá? Continuando. De 0 a 2 anos, olha lá o que ela gosta. Brincar. Período sensório-motor. Então a gente tem que oferecer para o berçário, 0 a 2 anos berçário, né? Em algumas casas espíritas tem, outras não. Oferecer, vamos falar de reencarnação para crianças de 0 a 2 anos? Não, claro que não, né? Vamos trabalhar o sentimento, né? A parte de mãos. Aquela parte da cabeça a gente trabalha assim, trabalhando com o concreto. Por isso, a Yara colocou ali a criança cheia de bolas. É assim que eu vejo uma turminha de 0 a 2 anos. Para trabalhar isso, chutar. Tudo bem, mão se sujando toda. É claro que na nossa salinha aqui de evangelização, a gente não vai fazer isso, porque quando ela descer aquela escada ali, vai levar um susto, né? Mas a gente pode trabalhar a mãozinha dele, depois pega aquele famoso paninho molhado, passa, dá aquela limpezinha, aquele baldezinho ali para lavar o paninho quando ele estiver muito sujo. Assim que a gente trabalha na evangelização, né? Um baldezinho com água, um paninho perfeito. Para limpar a mãozinha, quando a mãezinha dessa, que unha é essa? Só vai ficar suja a unha. Mas aí não faz mal. Vamos lá. Aí, vamos falar um pouquinho sobre, então, a parte técnica. A inteligência trabalha através das percepções e das ações, através do deslocamento do próprio corpo. Foi o que nós vimos nas gravuras. É uma inteligência eminentemente prática. Tá? Eles querem fazer. Fazer. Nada de ficar ouvindo. Fazer. Sua conduta social é de isolamento. O mundo é dele. Ainda não há aquele companheirismo, saber brincar com o outro, joguinho que às vezes a gente quer dar. Não, eles ainda não estão preparados para isso. Eles querem trabalhar sozinhos. A bola é minha, o lápis é meu. Tá? Não apresenta mentalmente o objeto e as ações. Ele não representa isso. Por exemplo, nós vamos ver ali uma sugestão da criança brincar. Por exemplo, ela pega você tem na sala aqueles blocos de construções, blocos lógicos. A criança maior já vai montar ali um carrinho para ela brincar. A criança de 0 a 2 anos ainda não consegue fazer isso. Nem empilhar ainda. Vai depender, como eu disse, se ela está muito próximo de 2 anos e se ela é estimulada em casa, por exemplo, com 1 ano e 10 meses, ela já pode juntar, fazer um bloco, mas ela não associa que aquele 1, 2, 3 blocos um em cima do outro pode ser um castelo. Deu para entender? A criança de 0 a 2 anos, ela pode até empilhar quando ela está pertinho de 2 anos, mas ela não associa o abstrato, é um castelo. Só assim a gente desenvolver, ficar trabalhando, brincando com essa criança, aí pode ser. Vamos lá. Não possui pensamento passado e futuro. São reflexos inatos.
Eu vou dar uma... Eu posso ir um pouquinho até 9h30, senão eu queria dar um exemplo aqui, porque fica faltando se a gente não falar assim. Eu estou falando muito da minha neta porque é a minha vivência, desculpem, tá? Mas eu sou babona mesmo. Então, gente, a minha filha resolveu tirar a chupeta dela com 1 ano e 10 meses, porque o pediatra disse que ela já está ficando marcada com probleminha. Então, ela tirou. Eu falei para ela, tá errado. Você não devia ter feito isso, mas ela é teimosa, minha filha é teimosa. Tirou assim mesmo. Depois eu falei para ela, não aguentou. Por quê? A minha filha fez assim, foi no shopping, toda metida besta, com a filha, vamos dar a chupeta para o Papai Noel. Aí deu a chupeta para o Papai Noel. Ela deu toda feliz a chupeta. Ah, Papai Noel, minha chupeta, deu. Olha lá, como que ela vai lembrar que ela deu a chupeta para o Papai Noel? Ela não lembra mais. Aí chora, não adianta você dizer, você não deu para o Papai Noel. Ela não vai lembrar, gente, ela não tem isso de passado. Falei para ela, não disse que não ia dar certo? Ela fica bufando, né? Tem que dar razão, mamãe, burrinha aqui, que não sabe nada. Mas é claro, tá lá no Piaget. Continuando. Pode passar. Pode passar. 4 a 7 anos. Peraí, mas e eu? Sou 2 a 4. Vai me passar? Ah, sim. Não isso não? Não. Surge a linguagem, o desenho. Aí, eu estava no 0 a 2, desculpem. Serve a língua, que eu estou querendo correr toda hora. Relaxa. É porque você falou que eu tinha 40 minutos? Tá bom. É porque também eu falo muito, gente. Desculpa, mas professora é danada, tá? Não dá. Período simbólico, 2 a 4 anos. Surge a linguagem, o desenho, a imitação, a dramatização. Aí já começa a melhorar para o nosso lado. Já fica mais fácil, né? Já pode criar imagens mentais, tipo a caixa de fósforo vira um carrinho. Aí já sim você já pode tirar a chupeta, tá? Mas não nos 2 anos certinho cravado. Tá lá, 2 a 4. Então você tem que sacar a criança. Ela está com 2 anos, mas será que ela já consegue abstrair desse modo que ela entenda que ela deu a chupeta para o Papai Noel porque não vai ter de volta? Então aí é o conhecimento da criança, tá? É o período da fantasia, do faz de conta, do jogo simbólico. Eles adoram fantasiar. São aquelas historinhas que eles viajam nas historinhas. Hoje as crianças gostam muito das historinhas dos cavaleiros, não sei o que lá. Quem tem neto aí? Teu neto tem um monte de boneco? Aqueles bonecos de não sei o que, boneco que eu não sei o nome de nada. Eu tenho um neto, ele é apaixonado por dragões. Dragões. Meu neto também. Até o princípio do ano, ele dizia que ia ser a profissão dele, ia ser caçador de dragões. E aquele Botafogo, dragões, sei. essa é a profissão. Mas toda Então, criança... eles vivem realmente, eles não ouvem, eles vivem. Vivem. Você falou a palavra certa. Eles vivem a fantasia. Então, nessa faixa etária, ela falou a palavra certíssima. Eles vivem a fantasia. E por que eles gostam tanto de dragão, hein? Eles adoram dragão. Eles adoram os tal de cavaleiros. Eles adoram o tal de castelo. Não é porque de presente agora o negócio do castelo do Batman, sei lá o quê. Eles adoram isso e eles vivem isso. Para eles, tem o cavaleiro do bem, o cavaleiro do mal. Então eles trabalham muito essa dualidade. E é bom para eles trabalhar. Nós não temos o bem e o mal dentro da gente. Então ele precisa trabalhar. Então geralmente lá em casa, o pai é o mal. Tem alguma coisa a ver? E ele sempre é o cavaleiro do bem. Quando eu sou a escolhida, eu sou a cavaleira do bem. Por quê? Lógico, faz todas as vontades, não é? Então, gente, é fantasia pura nessa faixa etária aí. Por isso que foi bom que eu tenha criança numa faixa e na outra. Então dá para você
clarear bem. É o período em que a criança dá alma aos objetos. Então a gente tem que entrar na fantasia deles. Por exemplo, o carro vai dormir na garagem. Isso meu neto fala muito. O carro do papai está dormindo na garagem, quando eu vou fazer ele dormir. Às vezes minha filha sai, à noite eu fico com eles para dormir. Então a gente começa a conversar, para enrolar, para ele ficar com sono. Teve um dia que ele falou essa frase. Agora não fala mais, mas quando ele tinha essa fase, foi 2 anos e pouco, 3 anos, 2 anos e quase 3, ele falava: vovó, eu vou dormir na minha cama e o carro do papai vai dormir na garagem. Então eles têm essa força que está nesse período aí, de dar alma aos objetos. Vai dormir. Então ele também tem vida. Egocentrismo, teimosia. A gente fica às vezes irritado, né? Porque a gente leva um coleguinha para brincar em casa, acontece isso muito lá, eu vejo, e ele não quer emprestar nada. É tudo dele. Aí a mãe fala para ele, briga com ele: mas você chamou seu coleguinha para brincar aqui para quê? Se você não empresta nada para seu coleguinha. Quer dizer, isso vai sendo trabalhado, né? De 2 a 4 anos, porque realmente ele está nesta fase do egocentrismo. Então tem tudo a ver com Piaget. Não há liderança. Eles não obedecem a um líder no grupo, na salinha de aula, por exemplo. Quando eles estão na aula, eles não obedecem à liderança, nem às vezes da professora. Precisa a professora ser muito carismática para conseguir que eles atendam. Então não fiquem aborrecidos quando um ou outro aluno não atender. Eu estou passando com um problema lá em casa também, sobre isso. Meu neto se nega a desenhar. Todos os alunos sentam à mesa para desenhar, lapiseira, papel. Ele quer desenhar no chão. A professora então está colocando regras, não dá o papel e a lapiseira para ele. Então eu falei para minha filha: pede uma reunião para conversar. Ainda não está na idade de você forçar. Por que ele quer desenhar no chão? Porque minha filha só desenha com ele no chão. Tem mesinha, tem tudo, mas ela criou o hábito do chão. Ele quer desenhar no chão. Já falei para minha filha: agora você passa a desenhar na mesa, vamos trabalhar isso na mesa. Mas está uma coisa difícil dele desenhar na escola. E de desenhar agora na mesa, porque foram muitos anos, e ela está errando do mesmo modo que a pequenininha. Também só desenha no chão. Rabisca, né, com as bolinhas. Dá nome às coisas cujo nome não sabe. Quando ele não sabe o que é, ele dá um nome lá qualquer que ele quiser. Ok? Vá. 4 a 7 anos. Pode passar. É a idade dos porquês. Meu neto já está com 4 anos, então ele pergunta tudo. Eu falei que estava conversando com ele, ele falou dos meus cabelos brancos, ele está muito impressionado com meus cabelos. Aí ele fala assim: vó, você está velhinha. Será que você vai morrer, vó? Se você morrer, eu vou ficar com muita saudade. Aí eu tive que explicar para ele. Expliquei para ele que morre o corpinho da vovó, mas o espírito não morre, que eu vou estar sempre ali do lado dele. Chegou a mãe dele do trabalho. Mãe, que história é essa que Felipe veio falar para mim? Você já está falando dessas coisas para ele? Eu falei: já, ele perguntou, não vou falar mentira, vou falar a verdade. E agora ele sempre pergunta. Ele vê um desenho que morre um bichinho, ele pergunta: vó, ele vai para o céu? O espíritozinho vai, o corpinho vai para a terra. Então ele já está aprendendo. E não é mistério nenhum. Se pergunta porque quer saber. Tudo ele quer saber. Está nessa fase aí do porquê. Tá? Interessante que eles estão num passeio aí em Fortaleza, naquele parque de água, não sei o que lá. Eles estão lá. Então o meu genro mandou um vídeo dele dando comidinha para passarinho. Então ele jogava as comidinhas, o passarinho vinha e comia. De repente,
Um passarinho veio, abocanhou na frente do que ele havia jogado a migalhinha. Ele ficou doido de raiva. Ele espantou o passarinho e falou assim: maluco, eu não joguei para você. Você não tinha nada que comer. Isso está errado, não está, meu pai? Papai, sei lá. Está errado, não está, papai? Ele comeu a comida do outro. Quer dizer, olha as noções aí se fazendo, né? Ele já está sentindo pelo outro, a dor do outro, né? Vamos lá. É a idade. Distingue a fantasia do real, podendo dramatizar a fantasia sem acreditar nela. Pode acreditar que agora, com 4 anos, nesse crescente de 4 a 7 anos, ele vai brincar com os dragões, sabendo que aquilo é um brinquedo, mas ele vai continuar fantasiando. Ele sabe que é um brinquedo, que não é um dragão, mas vai continuar fingindo que aquilo é um dragão. Ele vai começar a deixar de acreditar no Papai Noel, mas ele vai fingir que acredita que é uma entidade, aquele Papai Noel. Falou? Se a gente levar a fantasia da criança até 7 anos, as minhas filhas acreditaram em Papai Noel até 7 anos. Depois não teve jeito. Então, se vocês sentirem que a criança gosta dessa fantasia, que é legal para ela, sem esquecer o Jesus, é lógico, aqui nós estamos na evangelização, então, sem esquecer o Jesus, deixar de fantasiar o Papai Noel, explicar quem é São Nicolau e tal, é interessante para a criança, para o psiquismo dela. Até aquele bichinho que a criança gosta de dormir, minha neta adora dormir abraçadinha com o bichinho. É importante deixar com a criança, enquanto ela precisar daquele apoio, até 7 anos de idade, você pode deixar. É bom para o psiquismo dela ter aquele apoio na hora de dormir, na hora que ela está insegura, não tem problema nenhum, ela vai largar com 7 anos. Se ela não largar, a gente dá um jeito de largar, porque aí também, passando dos 7 anos, já não fica legal, como não fica legal a criança levar chupeta para a escola. Tem que aí haver uma conscientização dos pais. A chupetinha é para você dormir, vamos negociar, tudo bem, você vai usar até tal idade, mas você vai para a escola sem a chupetinha, porque tem criança que eu vejo que até 4, 5 anos ainda está com aquela chupetona na boca. Aí é complicado, tá? Não é legal. Não mantenha uma conversação longa, mas já é capaz de adaptar sua resposta às palavras do companheiro ou da tia. Por isso que eu falei, história longa, só depois de 7 anos de idade. O ideal para criança de 4 a 7 anos, aí eu vou reportar outra vez, 3, tem criança de 3 anos que já gosta, e 2 anos, a minha neta com 2 anos já está, 1 ano e 10 meses, já está gostando, mas não tem como você forçá-la a olhar uma gravura. Não tem, não dá. É perder tempo. Então, de 4 a 7 anos, a gente começa a incluir a história com gravura e frases. Não adianta a gente dar história longa. Se você quer contar uma história, você conta, mas com as suas palavras, sem ficar lendo, porque a criança de 4, 5 anos, ela não consegue acompanhar a sua leitura. Tá bom? De 7 a 11 anos, olha lá. Já tem grupo. Sua organização social é em bando, já admite chefia, já podem compreender regras, sendo fiéis a ela. A conversação torna-se possível. Olha quando que a conversação vai se tornar possível. De 7, começando com 7 anos, você já pode começar a introduzir o raciocínio em cima da história. Aí já pode haver uma conversação. O que você entendeu do que eu li? Qual foi o personagem que você mais gostou? Olha com que idade. Segundo Piaget. No entanto, não conseguem discutir diferentes pontos para que cheguem a uma conclusão comum. Por isso que quem está trabalhando com crianças de 7 a 11 anos tem muita confusão na sala de aula quando a gente quer formar uma opinião de grupo. Por exemplo, agora vem na minha cabeça, vamos fazer as regras
para nós trabalharmos sem confusão, sem nada. Aí um quer uma coisa, o outro quer outra, o outro quer outra, o outro quer que ponha o ponto de vista dele, aí você não consegue fechar as regras. Aí você tem que dar um para, chega, vamos colocar as principais. Ok? É assim? Concordam? Eu nunca vi uma turma tão calada. Ai, que coisa boa, né? Se você sente assim. As turmas caladinhas, ninguém fala nada, ninguém contesta, está todo mundo concordando. Então tá bom. Pode ir. Acima de 11 anos. Olha isso aqui já. Acima de 11 anos. Essa criança com a mãozinha levantada no meu tempo. Né? Ela colocou de propósito. Quando ela colocou essa gravura do lado da outra, ela quis mostrar o quê? O progresso. Olha o uniforme dela. No nosso país, no Rio de Janeiro, se a gente usar um uniforme desse, hein? Nossa, só se tiver ar-condicionado. Coitado das nossas escolas públicas, né? Não, até alguns têm. Olha lá como é que nós estamos. Na fase que nós estamos, eu tinha falado, de 7 a 11 anos ele já faz pesquisa. Não, acima de 11 anos ele já faz pesquisa em computador. Então a gente já pode dizer para eles assim, olha, hoje nós vamos estudar Kardec. Vocês vão no Google e vão fazer uma pesquisa sobre Kardec. Eu quero, vamos limitar, não quero uma pesquisa grande, quero uma pesquisa com tantas linhas. Isso pode, são regras que eles já podem obedecer a partir de 11 anos. Tá bom? É o ápice do desenvolvimento da inteligência. Liberta-se do concreto. Já pode haver uma discussão para se chegar a uma conclusão. Por isso que com 11 anos é que normalmente as crianças deveriam estar naquela fazenda do ginásio. Quem é que fez ginásio aqui no meu tempo? Com 11 anos, lembram que a gente ia para o ginásio? Por quê? Porque naquele tempo seguia-se rigorosamente Piaget. Hoje tem criança que já está com 8, 9 anos indo, não é isso não? Já fazer o ensino fundamental, já 6º ano, que agora acho que é assim. Fica difícil para ele, aí tem dificuldade na escola. Mas se os professores não souberem trabalhar isso. Por quê? Justamente por causa disso. Eles estão se libertando ainda do concreto, eles não se libertaram totalmente. Estão se libertando, não é cravado, com 11 anos libertou-se do concreto. Ele está se libertando. Então quem pega a 6ª série, acho que é a 6ª série, eu acho que eu não estou falando besteira não, me ajudem aí. Tem que ter cuidado, porque há crianças ali que estão com 11 anos certinho gravado, às vezes 10 anos. Eles ainda têm dificuldade. Então você vai dar, por exemplo, em matemática, então eles sofrem muito, porque como é que eles vão entender -1 mais 2 dá -1, não é isso? Tá mais 1, -1 mais 2 dá mais 1, não é isso, gente? Me ajuda aí, eu já estou fora. Como é que eles vão entender isso? Eu ia perguntar, para que serve isso? Para que serve isso? Se o professor não souber dizer o para que serve isso, eles ficam revoltadíssimos. Hoje, então, o professor tem que saber direitinho responder as perguntas dele, tem que estar preparados. E os nossos evangelizadores têm que estar preparados para a criança de 11 anos, porque ela vai perguntar. Lei de causa e efeito. Por que das aflições? Será que o evangelizador está preparado para explicar isso? Ou vai falar um monte de baboseira? Eu estou pensando aqui também o seguinte. Que bom que você está... Isso tudo vai depender muito da condição social daquela criança. Como você colocou no início. Nós temos aqui, vamos dizer, na casa, 3 tipos de ambiente social que elas carregam. Então a nossa adaptação do evangelizador com aquela realidade das crianças. Então na mesma turma você tem 3 tipos de cultura, de aquisição, de experiências, de bagagem.
Aí é trabalho para o evangelizador. É complexo. Aí o que a gente tem que fazer? Baixar para aquele que sempre descer para que o pequenininho entenda, porque senão ele não vai entender. Então a gente não pode falar num nível muito elevado, porque só aqueles que alcançam vão pegar, e os outros? Larga para lá? Não. Então a gente fala, por isso que quando vem evangelizador aqui, não dá licença, Yara? Perdão, tá? Mas eu vou falar. Tá bem? Eu não aguento. Tem evangelizador que vem aqui, que fala uma linguagem, aí eu fico pensando assim, ai meu Deus, eu convidei hoje para vir assistida, que está precisando ouvir. Aí ele está falando ali... Palestrante, desculpa. Ele está falando ali de umas coisas, como é que ela vai entender e agora? A palestrante dormiu. Quando eu olhava para ela, ela estava assim, ó. A palestrante não. Isso já é o Alzheimer. A assistida estava dormindo. Eu não convidei, eu não convido. Eu, antes de convidar, eu olho lá, quem vai falar? Aí quando é determinada pessoa que fala com o coração, aí hoje é bom, vamos lá. Desculpa, eu falo. Hoje é bom, vamos lá. Não deveria, né? Porque todo dia é bom. Todo dia é bom. Eu levei um puxão de orelha já por causa disso. Mas levei. Faz parte, né? Faz parte do aprendizado. Por isso que agora eu estou me consertando. Todo dia é bom, gente. Ela dormiu, mas ela recebeu alguma coisa. Vamos por esse lado, por esse caminho. Mas eu acho que isso tem que ser bem repensado. Porque a casa espírita está sendo procurada por muitas pessoas. Eu faço atendimento fraterno quase toda terça-feira de 2, às vezes 3. E a maioria não conhece a doutrina espírita. Então eles vão, eu digo para ele, faz parte do tratamento o estudo. Você tem que estudar, tem que frequentar terças, quintas ou sábado. Aí a pessoa assiste a primeira, não entende nada, assiste a segunda, não entende nada, não vem mais. Mas aí a responsabilidade é nossa. A responsabilidade é nossa, por isso eu estou tocando nisso. Não tem nada a ver com isso aí não. Com a cultura, com o esclarecimento que a gente. Aí é Vygotsky. Aí a gente, o palestrante tem que estudar Vygotsky. Vamos passar para ele isso? Não? Interessa, vamos embora. O que mais? Acabou? A avaliação não vamos fazer porque a chefe já fez assim para mim. Então pode apagar, muito obrigada. Gente, eu não sei se deu para. Deu. Não, que isso? Deu o grupinho do GAPEB deu para uma média com café, pelo menos. Então tá bom, fico feliz. Eu agradeço a Eurípides, né? Porque ele com certeza colocou aqui pra gente alguns trabalhadores dele. E um abração, tá? Vou jogar pra trás de dentro. Bom, enquanto eles estão preparando a nova projeção, vamos entender por que eu fico assim tão insegura quando eu lido com, falei isso até com o Beth uma vez, com o deficiente adulto. Porque o deficiente criança, a gente já aprendeu no ensaio e erro, né, na cacetada da moleira, a gente acabou aprendendo. E quando entra a adolescência, naquelas crianças que já vêm com a gente desde o início, fica mais fácil a gente entender o momento delas. E a gente já aprendeu que no adolescente deficiente, eu já não posso mais me guiar por Piaget. Eu não posso mais me guiar pela faixa etária. Porque cada um deles tem uma... Problemas técnicos? Não, vou parar porque vocês estão... Achou? É aqui, formação de evangelizador. Aí.
Então, a minha grande dificuldade, foi que eu falei para algumas pessoas, eu digo, para mim esse dia 22 é muito importante, que eu quero aprender algumas coisas que eu tenho grandes dúvidas. Ou seja, aonde eu vou encaixar o meu menino. Nós temos aqui jovens e a gente passou a ter muita dificuldade de onde colocá-los, aonde encaixá-los, né? Porque a gente sentia que eles também têm uma faixa. É como o que eu sinto assim no acompanhamento com eles, é de que houve um certo desenvolvimento e em algum momento aquilo parou, cristalizou num determinado ponto. Quando eles são estimulados desde muito cedo, isso vai até mais à frente. Quando eles não são estimulados muito cedo, há como que uma cristalização. Então aí a minha grande dificuldade, eu vou aprender muito na segunda parte de hoje. Eu estou seca para ouvir as meninas que vêm trazer toda a experiência delas, né, com o deficiente. Mas eu vou falar ao contrário, eu vou falar para quem está iniciando, para quem quer começar a trabalhar como evangelizador. Eu quero, e aí, o que eu faço? Eu não sou professor, eu não sou da área de saúde, nunca fiz psicologia na minha vida, mas eu quero evangelizar. Tudo bem, vamos lá juntos, né? Mas é fundamental que a gente se apoie, que o evangelizador tenha uma percepção de algumas situações que, pelo que a Nelma colocou aqui, e depois pelo que as meninas ainda vão colocar, a gente tem que estudar, a gente tem que se situar, senão a gente não vai fazer bem. Então, vamos... Pode seguir, Helena? Então, vamos ver. Eu quero ser evangelizador. O que eu preciso fazer? A Nelma já colocou aqui assim, os meninos vão perguntar. Não é? Hoje em dia, até a coisa está um pouquinho mais acelerada, a gente vê que a moçada está mais próxima do final da faixa do que para o início da faixa, né? Então as crianças hoje de 2 anos, elas já estão começando a tentar construir uma historinha, quer dizer, com 3, 4 frases, mas elas já começam a querer ir por aí, quer dizer, já estão querendo sair voando, levantar voo, embora ainda não tenham condições para isso, mas a gente está lidando com um grupo muito difícil, porque é um grupo que está à frente do seu tempo. Essa criançada que está chegando, e a Nelma já percebeu, entre o neto e a neta, com idade de pouca diferença de um para o outro, mas já há uma grande diferença em termos de desenvolvimento humano. Então eles estão vindo, e quanto mais os milênios vão se aproximando, né, mais isso deverá ser muito rápido. E no nosso, que é um milênio de mudança, isso está ficando muito fácil de ver. Quem tem criança em casa já observa a diferença daquele de pouca idade para aquele de um pouquinho mais de idade, como é que um já vem muito mais embalado, muito mais rápido do que o outro. Então, é preciso que o evangelizador entenda que a criança pode não ter ainda a sua faixa de abstrato, mas se eu vou querer começar a falar de coisas, e se ele ouve coisas, ele quer resposta. E cabe ao evangelizador responder a pergunta que ele fizer. Não vai fazer discurso, não vai dar uma aula, mas por que não é preto? Porque é branco. Mas tem que ter uma resposta coerente, porque eles percebem que aquela resposta é uma enganação. E aí a gente perde o crédito com eles. Aí acabou. Perdeu o crédito com eles, muita gente disser daí para frente esquece que eles não vão dar o menor valor. Então o evangelizador tem que ter conhecimento doutrinário, sim. Por isso é que o pessoal, quando é que eu posso ser evangelizador? Quando você terminar de estudar o livro dos Espíritos e já estiver estudando o Evangelho. O ideal até é que já tenha feito o livro dos Espíritos e o Evangelho, para depois começar a ser evangelizador. Como é que eu vou ser evangelizador se eu não conheço o Evangelho? Então isso é o ideal. O que acontece? Como a gente não tem evangelizador nas casas espíritas, é um parto para conseguir evangelizador, muitas vezes as pessoas são colocadas na tarefa antes de estarem prontas. E isso é muito assustador para mim. Muito assustador para mim. Então, conhecimento doutrinário, o evangelizador tem que ter. Tem que ter. Nem que ele diga assim, ó, não sei, mas eu vou perguntar para alguém, depois eu respondo a você. Porque às vezes as perguntas são tão danadinhas que a gente precisa muitas vezes ir ao livro, ou ir a alguém que já tem uma experiência maior de evangelização, ou na própria trabalho de palestra, porque palestrante, no meu entender, é evangelizador que evangeliza adulto. É o que eu entendo, né?
Disciplina. Como é que se a gente quer formar neles disciplina, respeito, né? Passarinho, eu não dei para você, você comeu a comida do outro. Isso é respeito ao que é do outro. Se eu estou querendo formar isso neles, e se eu não der o exemplo, eu acabei com a minha evangelização. A primeira aula de evangelização tem que ser a conduta do evangelizador. Isso é fundamental. Então, eu tenho que ter disciplina, ou seja, eu tenho que cumprir meu horário. Se da hora da evangelização eu ainda não cheguei, como é que eu vou dizer para minha mãe, você tem que trazer esse menino na hora certa, se não for ele chegar, já pegou a evangelização iniciada e vai perder tudo. E ela vai pensar, poxa, mas você não chega na hora. Ah, mas eu posso porque a evangelização só vai começar quando eu chegar. Olha, que desculpa linda! Merecia ser escrita e colocada num quadro, né? Que beleza de resposta. Assiduidade. Um dia eu vou, um dia eu não vou. Hoje não vai dar para ir não, que eu estou aqui fazendo uma faxina na minha casa, não acabei. E não vai. Então o que falta? O compromisso. O evangelizador tem que ter consciência do seu compromisso na tarefa. Se ele for realmente comprometido com o que ele está fazendo, ele não vai faltar, a menos que esteja uma situação realmente impossível de driblar, ele não vai chegar atrasado e ele vai estar com o seu assunto estudado para ele poder trabalhar. O respeito às diferenças individuais. Outra, Adriana? Isso, gente, tem um peso que vocês não fazem ideia. A gente que está na direção da casa, a gente percebe certas coisas que a gente tem que chamar, às vezes, a pessoa no canto e conversar com ela. Não é nem na evangelização só, não. É em qualquer posição dentro da casa espírita. Então, se eu sou preconceituoso, como é que eu vou poder dar um exemplo decente? Não é? Se eu não aceito o homossexual, que no momento é o que está pesando mais dentro da casa espírita, é o preconceito com o homossexual. Relação a nível social, relação à raça, relação a culturas, isso está mais fácil de absorver. Mas em relação à homossexualidade, continua muito difícil. No outro dia, no trabalho de quarta-feira, um companheiro falou, mas eu não aceito, e aí descreveu o que ele não aceitava. Quando ele acabou de falar, eu disse, isso aí que você falou, eu aceito em qualquer pessoa, menos no espírita. Menos no espírita. Porque se eu sei que eu estou recebendo ali um espírito que está voltando, se eu sei que ele tem compromissos reencarnatórios, se eu sei que a encarnação dele, então eu não acredito em nada mais do que eu digo. Porque se eu sei que a encarnação dele foi programada dessa maneira, que ele daquela maneira está aprendendo alguma coisa, ou resgatando alguma coisa, ou eu sei lá alguma coisa, mas existe uma programação encarnatória, eu estou indo contra a minha própria doutrina. Então eu tenho que pensar muito bem a minha posição. Eu posso até não aceitar, mas eu não posso demonstrar. Eu não posso demonstrar. A diferença de culturas, até a Nelma já falou, eu vou passar adiante, a problemática familiar e a falta de limites. Isso é um problema grave para o evangelizador. O evangelizador muitas vezes recebe crianças que não têm limite nenhum. Aí voltamos para a Nelma. O que é que eu estou chamando de falta de limite? Será que eu não estou sabendo lidar com a idade da criança? Lembra que ela falou que tem uma faixa de idade que não reconhece liderança, que não reconhece autoridade? Ela não sabe, ela não está pronta. Eu chamo esse menino de criança sem limite? Não, eu chamo, eu evangelizadora não sei lidar com essa criança. É diferente. Mas se a gente pega uma criança de 9 anos, 10 anos, que não respeita o coleguinha, que não respeita o evangelizador, que com certeza às vezes já traz problemas na escola, ou aquele espírito está precisando de ajuda, e aí eu vou focar na ajuda daquele espírito em todos os sentidos, com apoio de psicologia, com apoio de evangelização até individual, com apoio aos pais, com apoio à família, ou ele na verdade não tem limites, porque os pais não souberam dar. Quem lida, vocês vão me desculpar, gente, eu vou fazer uma salada porque eu estou atendendo aos 2 ângulos, não é? Quem lida com uma criança deficiente, vê isso o tempo inteiro. A criança deficiente, o adulto a coisa já chega muito cristalizada, né? A gente é gritante, né? A Beth deve lembrar da Sandrinha, né, Beth?
Sandrinha era uma deficiente de 50 anos de idade, né? E você não podia chegar para esquecer e dizer Sandra. Ela ficava ofendida. Sandra não, Sandrinha. Lembra, Claudinha? Sandrinha. Então, ela era infantilizada pela família e se mantinha assim. E aos 50 anos de vida na carne, você não tinha mais como mexer nisso. O jeito era a gente pedir desculpa e chamar de Sandrinha. Que aquilo já estava cristalizado. Eu não ia nessas alturas dos acontecimentos e falava, não, vamos conversar aqui comigo. Você é um espírito encarnado, etc. Eu ia colar. Não, eu ia fazer o quê? Dizer, poxa, essa menina não tem limites. Fazer o quê? O evangelizador tem que ter condição de assumir essas dificuldades. E nós temos uma criança em que a mãe, coitadinha, ela é deficiente. O coitadinha, como dizia o Chico, é a pior coisa que se pode fazer com alguém. Ela está com aquela deficiência nesse momento que para ela está sendo da maior importância. É dentro da lei do amor que ela está deficiente. Ela não está sendo punida, ela não está sendo castigada por Deus. Ela está tendo uma experiência na carne que para ela é fundamental para o progresso dela como espírito imortal. Então, ela não é coitadinha. Mas a mãe da nossa menininha lá tem uma peninha dela porque ela é ceguinha. Tradução, ela quando fica irritada, ela avança naquela mãe, a mãe é toda machucada. Que ela avança na mãe porque ela quer o que ela quer. Ela está naquela fase em que é meu. Se é meu, eu vou brigar e vou bater porque é meu. Ou então, eu quero que se faça o que eu quero. Eu não quero ser contrariada. E aí então é uma agressão que até hoje a gente não conseguiu, ela já está com a gente há uns anos. Até hoje não se consegue fazer a evangelização dela no grupo. A evangelização dela tem que ser individual, porque senão ela ataca o primeiro que estiver perto. E machuca as outras crianças, e aí a gente tem até bebê, não pode, né? Então, a gente tem que, mesmo assim, a gente tem que entender essa diferença e a gente tem que aprender a lidar com essa diferença. A gente não pode chegar para a mãe, que a mãe no começo dizia, não vou trazer mais. Pelo amor de Deus, traz sim. Ah, mas ela não deixa o evangelizador trabalhar. A gente vai dar um jeito. Mas ela precisa vir. Evangelização não é igual sala de aula. Matricula, está na idade, se não faltar, não tem isso, não tem aquilo, se não apresentar a carteirinha de evangelização, não recebe salário de família. Não é assim. Evangelização é muito acima disso. Então, a falta de limites muitas vezes é causada pela própria família, né, nos nossos deficientes, o problema do coitadinho, e a influência do meio, que a Nelma já falou, eu não vou repetir, que é para a gente ganhar tempo, tá bom? Quando a Tânia me ligou, Yara, o que é que eu faço? Eu digo, meu Deus, o que é que eu faço? E aí eu fui procurar, né, fui tentar estudar alguma coisa, e eu achei esse livro, que eu não coloquei o nome dele, mas é Evangelização na Casa Espírita, e é de Walter de Oliveira Alves. E além dele ser um evangelizador com muita experiência, ele propôs a ideia dele para várias casas espíritas espalhadas pelo Brasil. Depois ele colheu material de mais de 100 evangelizadores espalhados pelo país inteiro, e aí então ele escreveu o livro dele que orienta o evangelizador na sua tarefa. E uma das coisas que eu achei interessantíssima nesse livro foi que ele colocou assim: sugerimos ainda que o trabalho de evangelização procure manter um vínculo estreito com a família, com reuniões periódicas, mantendo os pais informados de todas as atividades com as crianças. Não sei se vocês têm a mesma experiência, mas a gente durante algum tempo percebeu que evangelizador é sinônimo de tomador de conta de criança para o pai assistir palestra. Né? Então, enquanto eu assisto a palestra, eu deixo meu filho lá como evangelizador, ele tomar conta para mim, quando acabar, eu vou para a cantina, vou comer alguma coisa, vou na biblioteca, aí depois eu vou lá buscar, e ele fica lá plantado esperando por mim. A gente fez um trabalho com a família, hoje em dia isso não acontece mais. Mas a presença da família, a entrevista com a família, pode passar, conhecer essa criança, conhecer a realidade da sua família é extremamente importante, né?
o conteúdo da aula de evangelização. Muito bem, então eu já estou ciente que eu tenho que estar atenta em relação à família, eu tenho que estar atenta em relação ao nível de desenvolvimento da minha criança, então eu vou preparar o que eu vou fazer com ele, né? E, infelizmente, a gente ainda vê muito a preparação, o próprio professor faz isso, tá? Não estou falando só da gente, não. O professor faz muito isso, ele já está naquele hábito, daquele preparo de aula, né? Que ele chega na evangelização e faz a mesma coisa. Então, o que acontece? Eu esqueço muitas vezes da faixa de desenvolvimento em que está a minha criança. E eu começo a trabalhar com ela de jeito que ela não vai me entender. Mas ela é quietinha, bonitinha, fica ali, faz o desenho que eu mando, então tá ótimo. Não dá não. Cuidado na escolha dos temas. A gente está há quase 3 anos aqui no núcleo revendo isso. Né, Adriana? A gente mexe, quando a gente acha que está ótimo, chega o fim do ano, vamos avaliar, o evangelizador não ficou bom, vamos mexer tudo outra vez. E nós estamos mexendo. Por quê? Porque era um programa único. Aquele programa único atendia a todas as faixas. E à medida que o evangelizador começa a ficar mais estudioso, que ele começa a ficar mais atento, ele começa a ver que alguma coisa não está boa. E a gente vê que pega uma criança de 4 anos e vai ter um tema tipo servir a Deus ou a Mamon. E ninguém tinha se dado conta que isso estava acontecendo, nenhum de nós. Quando a gente foi começar a acordar, a gente viu que estava um absurdo. A nossa criança não estava num desenvolvimento, ela não tinha capacidade intelectual de entender aquilo. E aí a gente começou a mexer. Hoje em dia, a gente ainda não aplicou, né? A gente ainda vai aplicar, porque no fim do ano pode ser que a gente mexa em tudo outra vez. Que é uma coisa viva e a gente está assim, todo mundo, ninguém tem coceirinha não. Ah, mas esse tema foi eu que propus, você vai tirar? Se não deu certo, vamos tirar sim. Né? E não é a Yara que tira não, reúne todo aquele grupo da caridade, a gente vai discutir juntos. E eles trazem muito mais embasamento do que os meus achismos, porque eles estão vivendo, trabalhando com a criança. Então, é a eles que eu ouço. E a gente mexe sim. Agora estamos obrigados, por favor, né? A nossa programação de 2 a 4. Estamos em formação da criança. Deus a gente arrisca falar, a gente sabe que ele está fora da fase de abstrato, mas a gente pega uma rosa verdadeira, uma rosa falsa, e diz a ele, vê se tem diferença entre essas duas. Essa aqui foi Deus que fez. Ele ainda não sabe muito bem, não entende muito bem, mas já começa uma luzinha aqui, uma luzinha ali. O que será isso, né? Um dia ele vai chegar lá. Adequação na dosagem da informação. Acabei de falar de Deus. Se eu vou falar de Deus para criança de 11 anos, eu entro no livro dos Espíritos, eu entro com ele em quem é Deus, como é que ele é, quais são as características do Pai, o que é que eu posso esperar dele, o que é que ele espera de mim, mas na minha criancinha de 2 anos eu só dou 2 rosas para ela. O que é que você acha dessa? E essa? Né? Aí ela começa a fazer uma diferença. Isso aqui foi o homem que fez, essa aqui foi Deus. Ponto! Acabou! Está dada a aula sobre Deus para elas. Acabou, agora vão brincar, vão pintar, vão sujar, que é para os pais depois virem em cima de mim porque a roupa ficou manchada. Bota aventalzinho. Escolha da melhor forma de transmitir os conceitos doutrinários. Aí vem o Walter de novo com umas coisinhas interessantes. Ele diz assim: os conteúdos deverão ser dosados e aplicados com atividades adequadas ao nível de desenvolvimento. Olha o nível de desenvolvimento aí de novo. Eu não vou dar para o meu menino de 11 anos uma tina com um copo, não, daquele, não fugiu o nome, com aquela massa, gente, que horror, que a gente faz pintura a dedo, não é o nome da... Não é só guache não, tem uma que a gente faz com farinha de trigo, é ótima. É uma lambança que só Deus. Que você faz com farinha de trigo, mistura a guache, fica aquela melequeira, aí você dá para eles adoram aquilo, né? Aí chapuleta aquilo no papel, chapuleta na parede, na roupa do outro, uma coisa ótima. Mas para criança de 2 anos é maravilhoso. Agora você vai dar isso de 11? Você acha que vai dar certo? Não vai. Né? Um bando junto de 11 anos vão fazer o que com aquilo? Vão chapuletar um no outro. Não tenha dúvida. Não está adequado à idade dele, vão fazer bagunça. Aos evangelizadores caberá a tarefa de estudar o conteúdo e transformá-los em atividades assimiláveis. Oi.
A criança e o jovem assimilarão gradualmente o conteúdo doutrinário, vivenciando-os em atividades dinâmicas e não recebendo aulas teóricas. Senão a gente cai naquilo que a Nelma viu com a assistida, né? Você começa o blá, 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 daqui a pouco está dormindo. Ou um cutucando o outro, ou um mexendo com o outro, ou aquela atividade. Eu me lembro quando eu fui ao Hospital de Marília, eram adultos e doentes mentais, em todos os níveis, né? Quando a gente fala de doente mental, tem desde aquele com uma depressão até aquele que está totalmente fora da realidade no quadro psicótico grave. Então tem de tudo. No Hospital Espírita de Marília, a parte de evangelização leva 10 minutos. 10 minutos de Livro dos Espíritos. Aí eles dão um tempo, depois voltam, tem 10 minutos de Evangelho. 10 minutos, que eles consideram que é o tempo máximo. Então as nossas crianças, não adianta eu pegar a minha criança, por mais que inteligente, por mais isso, por mais aquilo, e querer que ela fique 1 hora ouvindo falar de Evangelho. Até porque durante 1 hora eu não vou conseguir fazer com que ela tenha estímulo, motivação para ficar me escutando. Eu que estou com motivação de falar, mas ela não está com motivação de me ouvir. É muito chato. Portanto, a vivência evangélica é proposta de todas as atividades. Vamos ver quais são as atividades que ele fala. Antes ele fala assim: gradualmente, pois, a criança irá transformando a sua conduta dentro dos princípios da doutrina espírita e, consequentemente, do Evangelho de Jesus, parte integrante e inseparável da doutrina. Caímos no construtivismo. Concorda comigo? Caímos no construtivismo. Ela vai construindo dentro dela uma conduta evangélica, uma conduta cristã. Se ela tiver o meu exemplo. Se não tiver, acabou. Então, eu vou fazer realmente meu plano de aula depois que eu ouvir isso tudo. Como é que eu tenho uma coisa importantíssima? Eu já vi evangelizador chegar e dizer: puxa, hoje não deu tempo, nem deu preparar. Ah, que vontade me dá de sentar no chão e chorar. Já sei que vem um problemão lá em cima. É fundamental que o evangelizador prepare a sua aula. Ele tem que preparar. Nem que faça uma divisão de tarefas com outros companheiros, um prepara uma semana, o outro prepara outra, mas tem que ter o preparo da aula. É fundamental. Eu tenho que pensar antes que tema eu vou usar. E o que é que eu vou fazer para que as minhas crianças tenham vontade de me ouvir? Nós temos muitas técnicas pedagógicas, inclusive o encontro de evangelizadores do ano passado, tem muita técnica que a gente distribuiu. Quem não recebeu, quem não estava lá e quiser, é só eu vou depois pegar um papel e deixar aqui à mão, para vocês escreverem o nome e a localização, que a gente coloca num CD e entrega para vocês, tá bom? A gente tem tudo em computador, então é só passar para o CD e entregar a vocês. Quem não tem a apostila que foi dada, pode pedir que a gente dá, tá bom? E tem várias técnicas de pintura, de colagem, tem uma porção de técnica lá, pedagógica, que a gente separou, a Nelma achou que eram mais viáveis para serem feitas pelo evangelizador que não é professor, que não tem tempo, que tem um espaço curto para trabalhar. Então ela fez esse material e a gente tem para quem quiser. Grupo musical e coral, foi o que a Nelma falou. O evangelizador que não canta, meus amores, tem que começar a aprender. Grupo de teatro infanto-juvenil, a gente tem pouco tempo, mas dá para fazer dramatização, dá para fazer. Grupo de dança infanto-juvenil, a gente agora tem uma bailarina aqui no sábado, a gente pode pedir ajuda para ela, né? Porque ela é profissional, ela é dançarina profissional, ela é de um grupo de dança profissional. Quando tem esses negócios na televisão, né? Da criança, aquele grande, da coisa por telefone, né? Criança Esperança. Na Criança Esperança, que tem aqueles grupos de bailarinos, ela faz parte daqueles grupos. Então ela é profissional. Se alguém tiver interesse, eu apresento a Bianca para vocês poderem conversar com a Bianca e ela dá uma orientação nesse sentido, né? Ninguém vai ensinar balé para as crianças da gente, não, gente. É usar o corpo, usar a dança como como é que a gente vai dizer? Como mudança de hábito, de expressão, exatamente.
sair de si, né? Porque há crianças que são tolhidas. Neném. Essa criança tem que sair de dentro dela. Senão, ela te bloqueia. Você não entra lá. Está tudo ocupado com ela mesma. Grupo de leitura de artes plásticas. Essa é da apostila que eu falei com vocês. Quem quiser, a gente dá. Aula passeio. A aula passeio, ela é maravilhosa. Só que, para nós, ela não tem como ser colocada. A menos que o pessoal da mocidade, né, está querendo muito trabalhar com a aula passeio. Mas a aula passeio tem um problema. Os pais têm que levar a criança até onde você vai trabalhar com elas. Porque assumir essa responsabilidade é muito complicado. Muito complicado mesmo. Qual, portanto, deverá ser o maior objetivo do evangelizador? Quando eu me proponho a ser evangelizador, o que eu quero daquela minha criança? Que ela decore e saiba responder o evangelho segundo o espiritismo de ponta a ponta? É eu fazer uma pergunta sobre os espíritos e ela não responder? O que eu quero dessa criança? Eu só quero dela a formação moral, mais nada. Se ela vai decorar, se ela não vai decorar, não quero saber. Mas se ela era uma criança egoísta e hoje em dia ela divide o que ela tem, se ela era uma criança que não respeitava ninguém, hoje em dia ela respeita. Se era uma criança que você entregava a ela um doce, alguma coisa, ela virava as costas e ia embora como se fosse sua obrigação, se hoje ela já olha para você e diz, obrigado, tio, eu consegui. Essa é a função da evangelização. Então, eu quero ser evangelizador. Eu tenho certeza disso. Isso está gritando em mim, né? Para que eu preciso? Tem que ter vontade de servir. Se eu não tivesse, eu estou fazendo obrigado. Se é que é bom para eu ficar bom da minha obsessão, apaga. A certeza de que tenho à minha frente um espírito com uma história antiga, já escrita, e que terá continuidade de agora para frente. E é aí que eu vou poder entrar. A história que ele me traz, né, Léo, a gente no atendimento fraterno vê muito isso. Eu não posso mexer, mas eu posso ajudar ele a começar tudo de novo de uma outra maneira. O treino, eu tenho que treinar em mim a comiseração. Vocês não tenham dúvida não, o evangelizador ele é muito mais evangelizado do que pensa, né? Eu tenho que treinar em mim a paciência. Eu não posso ser aquele... Pelo amor de Deus, o que é que eu estou passando? Eu tenho que ter a vontade de ajudá-lo a ser uma pessoa melhor. E acima de tudo, eu tenho que ter a aceitação do meu próprio limite. Eu não sou santa, eu não sou espírito puro, eu ainda tenho uma porção de dificuldades, eu tenho que ter consciência disso. Para quando meu menino sinalizar que a minha dificuldade está querendo crescer em mim, eu puxar o freio de mão e eu... Peraí, eu vou contar até 1000 aqui. Peraí, meu bem, dá um segundinho só que eu já vou conversar com você de novo. E aí eu vou acertando a mim com a ajuda deles. Então agora nós vamos para o intervalo e a gente de meia hora que eu tinha previsto, nós vamos ficar com 20 minutos, que vai dar muito bem, que a gente calculou meia hora achando que o grupo seria maior. Né? Então, como o grupo está menor, estamos no feriadão, caravana para Sacramento, tudo aconteceu, o grupo está menor, 20 minutos vai dar, tá bom? 10h30 cravado, Helena entra no horário dela.